Bom dia, igreja do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos nós. Não é mistério que o tema da mensagem é sobre honrar os pais. E quando se fala dos pais, eu sempre lembro dos meus, logicamente. E meus pais foram grandes pessoas, ainda são grandes pessoas, graças a Deus. E me ensinaram muito bem como viver. E minha esposa me falou que eu estou com a caneta na orelha aqui, e é verdade. É costumeiro, isso foi uma das coisas que meu pai me ensinou, botar a caneta na orelha na hora que está trabalhando. É interessante que meu pai sempre me levou para pescar e eu aprendi desde muito novo uma referência de um homem como deveria ser. Meu pai sempre muito trabalhador, honesto e reto em seus caminhos. E por mais que todos são humanos e têm falhas, foi um excelente pai e ainda é para mim até hoje. E a minha mãe também não fica para trás, seus conselhos até hoje tinem no meu ouvido sempre. É interessante que agora nós vamos falar sobre a honra aos pais, né? E esse trecho que o Silas leu para a gente mostra que obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E realmente é justo. Nós vamos pensar o porquê que é tão justo assim. Eu ainda não sou pai, pretendo ser, mas como todos aqui, eu sou um filho. E por esse motivo eu creio que eu sou capacitado para falar desse tema. Graças aos meus pais, o senhor Gustavo e a dona Elisa, que me criaram com uma dedicação incrível, aprendi desde cedo sobre o respeito, obediência e hierarquia, através dos exemplos deles. Mas esse fato, mesmo ter sido bem criado, não me isentou de cometer erros contra os meus pais e contra Deus algumas vezes. Mas eu creio que os conselhos e exemplos que eu recebi deles na minha infância e na minha criação foram minha principal influência para me arrepender das minhas más condutas da adolescência e seguir um caminho reto na fase adulta. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Eu entendo o significado desse versículo na minha vida de uma forma que eu, com o conhecimento que eu absorvi dos meus pais, por mais que eu tenha em determinado momento pensado que aquilo poderia não ser o mais correto, eu, por experiência, vi que a forma com que eles viviam era a forma correta de se viver. E a partir disso, eu consegui entender como é realmente ser feliz e ser livre para seguir a vontade de Deus. O mundo me apresentou vários exemplos errados, né? Mas pela minha boa educação, eu consegui visualizar que a forma correta de viver era como os meus pais viviam. Agora eu pergunto, que é honrar os pais? Que às vezes a gente não sabe o que é honrar os pais. A palavra honra, ela remete a algumas outras palavras, que é virtude, coragem, honestidade, consideração, valores, dignidade, lugar de destaque e admiração. Então, honrar os pais, entre outras coisas, é admirar os seus pais e levar em consideração os valores recebidos por eles ao longo da sua criação e colocá-los em lugar de destaque nas suas decisões, sempre buscando fazer a vontade de Deus. É interessante que às vezes a gente fala, meus pais são dessa forma, eu não consigo admirar os meus pais. Mas é porque você ainda não enxerga direito. Só dos seus pais terem te criado, eles já é um grande motivo para serem admirados. Muitos não criam os filhos, muitos abandonam os filhos. E nesse momento você poderia ser uma criança abandonada. Mas só aí você já vê motivo para admirar seus pais, não fugiram da responsabilidade deles. Então, continuando, por que devemos honrar os pais? Primeiramente, porque é um mandamento de Deus, né? Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Está escrito assim: honra o teu pai e a sua mãe, para que você tenha uma boa vida na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. É importante, antes da gente iniciar qualquer raciocínio, a gente realmente se situar e se entender e se perguntar: quem é você?
tem que lembrar que você é um ser humano, filho de 2 outros seres humanos. No meu caso, Gustavo e Elisa, minha mãe e meu pai. Esses 2, antes de vocês nascerem, eles já sobreviviam nesse mundo há muito mais tempo. No meu caso, há uns 20 anos a mais, antes de mim, eles já estavam aí. Eles viram muito mais do que eu, sofreram muito mais do que eu, amaram muito mais do que eu, riram mais, comeram mais. Todas as suas experiências, até certo ponto, elas superam muito as minhas. Então, por isso, seria muito sábio para qualquer um que pense direito, levar em conta, escutá-los e levar em conta essa superioridade intelectual que eles adquiriram durante a vida. E é muito importante realmente perceber isso. Nunca se ache mais do que seus pais. Eles sabem exatamente o que você está passando. Pode ter certeza, a gente não conta para eles, porque fala assim, meu pai e minha mãe não vai me entender, não. Por mais que você ache que eles não vão te entender, eles passaram por situações parecidas. Nem sempre são as mesmas. Seus pais não usaram smartphone quando era criança, mas tiveram outras experiências que conseguem falar sobre como é perigoso a tecnologia ou como são perigosas as influências recebidas por aquele canal. Então, pensando nisso, né, a gente tem que perceber que, além dessa dívida que a gente tem por ter recebido de graça dos nossos pais um compilado, todo mundo sabe o que é compilado, é uma junção das coisas mais importantes. Então, a gente recebeu esse compilado dos conhecimentos mais importantes adquiridos dos nossos pais ao longo de toda a vida deles. Eles pegaram os conhecimentos mais importantes, os lixos eles deixaram para lá, falaram assim, eu vou ensinar para o meu filho o que realmente eu acredito que é importante. Depois de ter vivido 30 anos, isso aqui eu vou dar para o meu filho um resumo do que é mais importante. Vocês receberam isso de graça, eu também. Eles me contaram e me deram um spoiler de tudo o que ia acontecer. Falaram assim, olha, realmente, meu filho, vai ter muitas dificuldades na vida, mas dá para vencê-las, né? E com a ajuda deles, realmente, pelos conselhos, eu consigo entender isso. A gente inicia a nossa vida, então, de um ponto de partida muito mais avançado, se comparado ao ponto de partida que os nossos pais tiveram, a oportunidade que eles tiveram quando jovens. Eles não tinham computador. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha arrumado uma enciclopédia da Barça, só que era incompleta. E eu tinha que fazer todos os meus trabalhos de escola com a enciclopédia da Barça incompleta. Na maioria das vezes funcionava, porque a escola não tinha tudo que tinha na Barça. Mas, mesmo daquele jeito ali, a gente fazia. Hoje em dia, eu vejo que a gente pega o celular e escreve qualquer coisa, e ele te dá milhares de informações sobre aquilo. Mas eu não tinha quando eu era criança. E meu pai, muito menos. Então, a oportunidade que ele teve de reconhecer a realidade foi completamente diferente da minha. Então, por isso, a gente tem que ter misericórdia e um respeito enorme por essas pessoas. Mesmo que eles nunca nos cobrarão monetariamente pelo que fizeram, por esse grande serviço, é interessante a gente ver um pouquinho o quanto que eles gastaram com a gente durante a vida, para entender o tanto que é justo também segui-los. Não é barato. O valor médio pela criação de um filho de 0 a 18 anos varia entre R$200 mil a R$1 milhão. Então, é o que seus pais gastaram com você dos 0 aos 18 anos, se você já tem 18 anos. Se não tem, eles ainda estão gastando. E boa parte das pessoas hoje em dia continuam vivendo em casa depois dos 18 anos. Então, pode aumentar isso aí. Vocês custam caro, nós todos custamos caro. Sua conta de luz, sua conta de água, internet que você está usando sem parar, as roupas que você veste, tudo custou dinheiro. Custou o tempo de vida dos seus pais, com o patrão dele xingando ele, e ele lá lutando, pensando em você. Se não é justo respeitar essa pessoa, não sei o que é justiça de verdade. Então, além desses motivos morais, nós temos que valorizar o esforço para nos proporcionar esse conforto que nós temos. Não sei a situação financeira de cada um, mas eu sei que muitos pais deixam de comer, deixam de se divertir para dar aos filhos o que eles não podem ter.
Isso eu tenho certeza. Como nós devemos honrar os pais? Essa é a pergunta agora. Assim que a gente entende quem nós somos, entendemos que somos esses os seres humanos, nesse planeta, nesse país, nesse estado, tão pequenos, nós temos que tomar decisões sobre o que a gente faz. A gente sempre tem que tomar decisões, a partir do momento que a gente entende que a gente pode tomá-las por nós mesmos. Mas, como vimos anteriormente, devemos satisfações aos nossos pais. Por mais que às vezes a gente ache que não, a gente deve. Por isso, nossas decisões devem ser tomadas tendo em vista, primeiramente, a vontade de Deus e o nosso amor por nossos pais. Nós não devemos tomar decisões que envergonham os nossos pais, principalmente enquanto ainda moramos com eles. E depois também, por nos tornarmos protagonistas ali agora da nossa história, vamos colocar assim, nós devemos ainda respeito a eles. Porque um pai sofre quando um filho, mesmo depois de mais velho, comete erros que o destroem. Todos os pais sofrem, porque ainda amam, da mesma forma que amavam quando era criança. É a mesma coisa. Não sei se vocês têm bicho em casa, mas eu tenho. Eu tenho 5 gatos. E eu tive uma primeiro, e ela chegou lá em casa pequenininha. E até hoje eu trato ela como se ela fosse pequenininha. Só que ela pesa uns 5 quilos e está gorda que não tem como. Mas eu trato ela como se fosse meu nenenzinho ainda. É interessante que os pais da gente, eles olham para a gente e vê um nenenzinho. Ele vê o mesmo menino que ele viu correndo ali, fazendo uma arte, que ele corrigiu, que ele cresceu, e ele está ali agora, o resultado da minha criação, mas ainda é o meu filho. E isso não acaba, esse amor. Então, com que direito pensamos, acreditamos que podemos fazer o que queremos das nossas vidas, se até certo momento somos ligados diretamente aos nossos pais, e o que fazemos impacta diretamente a vida deles. Eles respondem por nós, perante a lei dos homens. Lembrem disso. Até 18 anos, tudo que você fizer, o responsável é o seu pai e sua mãe. Não são vocês. Errou aí, quem vai preso é eles. Então, tomem cuidado. É muito interessante. Eles receberam a incumbência divina de nos guiar no caminho da retidão. E eles buscam fazê-lo, de verdade. Tenham respeito por isso. Não é brincadeira, é difícil demais. Eles também são influenciados, têm dificuldades. Perdoem seus pais pelos erros que vocês acham que eles cometeram. Porque vocês cometem todos os dias. E eles perdoam vocês. Sejam justos. Justiça é uma palavra interessante. Dessa forma, devemos compreender que fazemos parte de uma instituição criada por Deus e com regras estabelecidas por Ele. Portanto, é o nosso dever obedecê-las, tanto os pais quanto os filhos. Por mais que busquemos, enquanto jovens, a tão esperada liberdade, essa liberdade não significa se rebelar contra os que te amam, de forma alguma. Pelo contrário, é sim poder decidir pelo que realmente é melhor para você e para os outros. Quando jovens, temos muitas dificuldades em visualizar as consequências a longo prazo de nossas ações. Mas isso é porque a gente viveu pouco. A gente não tem uma noção de causa e efeito bem estabelecida, nosso parâmetro é muito baixo. Como que você, com 10 anos, quer saber o resultado de 30 anos de erro? Como você, tão jovem, acredita que sabe alguma coisa? Nós não sabemos quase nada, em quase nenhuma idade da vida, nem o novo e nem o velho. Mas o velho sabe mais que você, não duvide disso. Por mais que todo mundo te apresente um tanto de conhecimento, a essência que seu pai e sua mãe te passam é a chave para sobreviver no meio disso tudo. Não jogue aos porcos o que eles te deram. Então, nós temos realmente que entender isso. Nós devemos confiar em nossos pais, pois eles já passaram por situações
muito parecidas durante a vida. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, está escrito que o que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Não há nada de novo embaixo do sol. Isso tem a ver com tudo, realmente. Não há nada, realmente não há nada. As nossas relações com as pessoas, os problemas, as necessidades básicas são as mesmas. Todos têm vontade de comer, dormir, é normal. Precisamos satisfazer nossas vontades. E seus pais também precisaram na época deles. Isso não mudou. Desde que o ser humano existe, a nossa vontade está aí. E a busca por satisfazê-la é sempre a mesma. E por isso leva às mesmas situações. E por isso os ensinamentos são tão fortes e dão para ser colocados em todos os momentos da vida. Aprendam isso. Tem muitas coisas que meu pai me falava, ou minha mãe me falava, que só hoje eu consigo encaixar na minha cabeça. Mas alguns outros eu consegui entender. Como eu era menino, eu era mais pelador, porque antigamente você podia dar um couro no menino que não tinha problema, eu tomei alguns na vida. Muitos, eu apanhava bastante, minha mãe me batia quase todos os dias, porque eu errava muito. Sempre me dava um corinho ali, porque eu sempre estava fazendo uma arte. Sempre. E ela me falava com todo amor, falava assim, meu filho, não faz isso não. Pela terceira vez, não faz isso não. O mundo não te dá essa chance, ele te fala uma vez, na outra você está cortado. Ela te mostra, ela me fez sentir determinada dor, para que eu entendesse. Para eu entendesse que o erro, ele causa dor, e é melhor sofrer um pouquinho aqui, do que perder minha vida depois. É muito interessante que tem um trecho que fala para realmente a gente corrigir o filho, porque algum dia ele pode ser morto por causa das coisas erradas que ele faz. Se você não corrige seu filho hoje, por ele faltar com respeito a você, ou xingar alguém, ou bater em alguém, ou roubar alguma coisa, no dia que ele roubar alguém na rua, ele vai ser espancado e morto. Então, melhor pela mão de vocês, os pais, do que do mundo. Lembrem disso. Quando chegar a certa idade, todos nós adquirimos estudo, formação acadêmica, muitas vezes maior do que a dos nossos pais. Mas ainda devemos respeitá-los. Nós nunca devemos rebaixar ou zombar dos nossos pais por eles terem pouca escolaridade ou algum tipo de dificuldade financeira ou cultural. Isso é horrível. Não desrespeitem seus pais. Seus pais deram tudo o que tinham para criar vocês. Apenas podemos ir contra os nossos pais se suas ordens ou intenções forem contra a vontade de Deus. Para isso precisamos conhecer a vontade de Deus. Não é desrespeitar os nossos pais por qualquer coisa. Isso não existe. Leiam a vontade de Deus, estudem a vontade de Deus. Às vezes a gente fala para ler a Bíblia, mas a Bíblia deve ser estudada de verdade. Não só ler, senão você vai ler e aquilo para você talvez não faça tanto sentido. Mas estude, busque de verdade entender e se colocar a entender a cultura e os ensinamentos da época que são tão fortes para nós ainda hoje em dia. Estava falando com os meninos na aula dominical, que às vezes a gente olha com um olhar ocidental a palavra de Deus e algumas coisas não fazem sentido. Muitas coisas são geográficas dali, são coisas de mapa, outras são culturais, relacionadas a muitas coisas. Mas se a gente realmente nos coloca ali e entende o contexto, não tem ensinamento que seja mais poderoso do que a palavra de Deus. Então, entendamos isso. Pais, vocês devem seguir a vontade de Deus para a família. Vocês devem ser exemplos de cristãos aprovados por Deus. Devem agir como as ordens de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 24 e 25, fala sobre o papel do pai e da mãe, do marido e da mulher, que é interessante quando os filhos às vezes observam problemas, eles querem te acusar de problemas conjugais ou coisas assim, ou a forma como você vive. Então é importante que você esteja realmente aprovado por Deus. Isso é importante. Está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 24 e 25 assim:
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo a seu próprio marido. E maridos, que cada um ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É muito importante que a gente seja, como pais, eu não sou ainda, mas pretendo ser exemplos de verdade. E nós devemos agir assim. Não tem como, a gente deve fazer isso. Os homens, amem suas esposas. Esposas, sujeitem em tudo ao seu próprio marido. E Efésios capítulo 6, versículo 4 diz uma coisa interessante. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É importante, quando um pai fala para o filho, filho, não minta, e daí a 10 minutos alguém liga para ele e fala, já está chegando, ele fala, já saí, nem tomou banho ainda. O que seu filho aprendeu? Mentir pode. Pronto, é rápido e fácil ensinar o mal. A vida dos pais é difícil demais. Todo momento reto, todo momento em retidão, porque seus filhos estão olhando, e Deus também. Então é muito importante esse exemplo. Minha mãe falava uma coisa, que na verdade é de um filósofo chinês, mas eu atribuo a ela, porque o filósofo nunca me ajudou em nada, mas ela sim. O conselho direciona, mas o exemplo arrasta. E realmente arrasta. Falo para vocês porque características do meu pai, que às vezes eu não conhecia, eu as tenho. E eu conheço pessoas que às vezes nem conheceram o pai e tem também características dele. E da mãe também. Então, é importante a gente perceber o tanto que a gente influencia. Pais, sejam exemplos para os seus filhos e busquem viver o cristianismo seriamente em seus lares, em suas vidas. Filhos, percebam qual é o mandamento de Deus. É o primeiro mandamento com promessa. Eu fui entender realmente o que significa a gente realmente que se prolongue seus dias na terra, na leitura que o Silas fez, né? Que é em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, que honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Sua mãe falou, não vai para a rua esse horário, em tal lugar, que lá é perigoso. Você vai, toma um tiro e morre. Sua vida poderia ter sido prolongada se você tivesse escutado. É muito literal e muito direto essa passagem. Prestem atenção. A palavra de Deus ela é justa de verdade. E há justiça em respeitar os pais. Não pensem que não. Se coloquem no lugar de vocês. Tenham humildade. De verdade. Todos os pais se coloquem em lugar de pais e filhos. Em lugar de filhos. Obedeçam. Vocês não pagam nem a própria comida. Então, obedeçam. Não tem outra coisa para ser dita. Achou ruim? Obedeça. Apenas, só obedeça. Seus pais te amam. Então, irmãos, para concluir, é uma mensagem rápida. Para concluir, honrem a Deus acima de tudo. Sempre estudem a palavra de Deus, para que estejam embasados no conhecimento dela, para tomarem suas decisões e verem o que seus pais estão fazendo também. E pais, também estejam embasados na palavra de Deus, para cobrar os seus filhos como devem andar. Honrem seus pais, jovens, e os que também não são mais jovens, que agora talvez são pais, mas ainda têm os pais. Honrem os seus velhos, porque eles são sábios. Eles também sabem mais do que você, mesmo que você agora é pai. Seu pai sabe mais do que você, respeite-o. Ele está tendo uma experiência agora de ser avô, talvez. Respeite-o, porque agora ele é avô, ele sabe mesmo as coisas. Para que vocês vivam uma vida tranquila, dentro da vontade de Deus, com menos erros e com menos dores.
para que vocês tenham aquela... Quando o seu pai te dá um conselho, é porque ele sabe aonde vai aquilo ali, e ele quer que você sofra menos. Ele não quer que você passe pelo que ele está passando, pelo que ele passou, pelas lutas que ele teve que vencer para chegar onde ele está. Prestem atenção, amadureçam, cresçam de verdade, não só em tamanho. Os meninos hoje em dia, as meninas esticam numa velocidade que não tem precedentes. Mas a mente é fraca. A mente é muito fraca. Lembrem de verdade e sintam isso, que seus pais te amam. Você é fruto do amor deles. Uma coisa que meu pai uma vez me disse, foi que ele amava minha mãe muito mais que nós dois. E ele tinha a razão. Muita razão. Porque eu saí de casa, e meu irmão um dia sai também. E nesse dia, sem os meninos, não tem motivo. O motivo da relação é aquele amor, e você nasceu fruto daquilo. Você não é o mais importante para os dois, não deve ser. Meu pai falou comigo, se um dia precisar de ajuda, eu vou salvar a sua mãe, você e seu irmão, dá um jeito. Mas ele me criou a vida inteira sabendo dessas coisas. Quando eu era menino, pescando, ele sempre me ensinou como que sobrevivia com as dificuldades, machucava, como fazer curativo, tudo. Então ele já ensinou, ele não precisa de ficar preocupando, não, a gente já está solto. Uma só carne é só os dois. Vocês estão soltos. Lembrem disso, tomem responsabilidade. Então percebam enquanto é tempo, que a vida passa muito rápido. Quando eu perguntei para os meninos mais jovens se demorou para poder chegar até os 7, 8 anos de idade, eles falaram muito. Demorou muito. Não demorou nada. E você só percebe quando você vive mais tempo. Aí você fala, passa rápido mesmo. E passa muito. Como eu já vi várias pessoas morrerem, desde criança, graças a Deus, meu pai me levou em todos os enterros. Na igreja tinha muito enterro antigamente, né? Cada vez vai uma leva, porque o pessoal vai ficando mais velho, e vai uma leva toda de uma vez. E quando eu era menino, eu ia em vários enterros. Não tem como. E é interessante que eu percebi como as pessoas realmente morriam. Depois eu tive uma experiência do meu tio perder a sua filha muito jovem, morreu com 11 anos de idade. Foi uma situação muito triste dentro da Igreja de Cristo. E eu vi que o sofrimento e a morte pode vir a qualquer momento. Com vocês com 16 anos, com 11, com 7, com 5, acabou de nascer, pode morrer. Então lembrem que seus pais também não duram para sempre, aproveitem eles enquanto eles estão vivos. Eu tive a oportunidade da minha avó ligar para mim no dia que ela morreu, e ela falar, meu filho, vem aqui no Dia das Mães aqui em casa. Eu falei, vó, eu estou brigado com minhas primas, eu não vou não. Na mesma noite minha avó morreu. E ela tinha me falado, meu filho, vem por mim. Eu falei, eu acho que eu não vou não. É um grande arrependimento. Porque quando eu cheguei na casa dela, que ela estava estirada dentro de um banheiro, com os pés para fora, e eu vi ela esfriando, aquilo para mim foi uma grande tristeza. Então, filhos e pais, aproveitem uns aos outros enquanto ainda é tempo, porque acaba muito rápido. A vida passa muito rápido. Admirem seus pais e honrem seus ensinamentos. E se ainda tiverem dúvidas, estudem a vida de Jesus Cristo, porque foi um filho fiel, que honrou ao Pai até a morte, e recebeu o nome que está acima de todo nome. Palavra do Senhor.